Bom dia, resolvendo a questão 3 da lista de máquinas CC, parte 2. Então, vamos ler o enunciado. O motor do exercício anterior é carregado com uma corrente de linha de 66 A, mas a fim de produzir um torque necessário, o fluxo polar é aumentado em 12%. Pela redução da resistência do circuito de campo para 50 A, calcule a velocidade do motor. Então, a gente precisa saber o que a questão anterior, questão 2, diz pra gente. Então, a questão 2 diz que um motor shunt de CC 120 A possuindo a resistência de enrolamento de armadura de 0,2 A e uma resistência de 60 ohms, 0,2 ohms e uma resistência de 60 ohms no circuito de campo, absorve na rede uma corrente de 40 A, a plena carga. A queda de tensão nas escovas na situação nominal é de 3 volts e a velocidade na condição nominal é igual a 1.800 A. Então, para resolver essa questão, vamos começar analisando, tendo a noção do circuito equivalente. Então, o circuito equivalente do motor shunt é dado da seguinte forma, tá certo? Aqui tem o VL seria o 120 dado, tem a corrente L é o dado também, tanto na questão 2 quanto na questão 3, para diferentes fatores, tá? A corrente de armadura que a gente vai ao longo da questão, que vai calcular, e aqui também, tá certo? A tensão induzida de armadura, né? E tem também a resistência de armadura. Então, para resolver essa questão, a gente pode usar a relação que relacione, né? A tensão na armadura, induzida na armadura, é igual a uma constante, que eu falei que era K', vezes a velocidade. E assim, a gente pode isolar a velocidade. Então, vamos ter que A sobre KL, tá? Então, como na questão 3, ele diz que com alguns fatores, que é o aumento, né, do fluxo polar em 12% e a redução da resistência de campo em 50 ohms, então a gente pode fazer um método da comparação e definir que o nosso K' é o mesmo para as duas situações. Então, o que é isso aqui? É a situação nominal, é a situação dada na questão 2. E esse aqui é a questão com os fatores que influenciam na questão 3. Sendo assim, igualando essas duas equações e cortando, né, o K', vamos ter que a velocidade que a gente quer, tá? Vai ser igual a velocidade nominal vezes a linha com os fatores dividido por EA. Então, vamos definir esses componentes, cada componente, para conseguir calcular a velocidade. Então, vamos lá. Quem é a nossa velocidade nominal? É 1.800 RPM, dado na questão 2, certo? Quem é a linha? A linha a gente pode calcular, fazer uma LKT, um circuito equivalente, tá? E aí, vamos ter que VL menos IA, linha, RA, mais a queda de tensão nas escovas, certo? E aqui eu descrevo onde VL, RA e VE são dados na questão 2. Então, para achar a linha, a gente só vai precisar calcular e a linha. Então, também por LKC, tá? No circuito equivalente no nó 1, podemos calcular e a linha. Então, vai ser menos IF' mais IL'. Então, I a linha vai ser igual a menos 120. A tensão é a mesma, tá? A tensão é a mesma. Dividido por 50. 50 é o dado na questão 3, 50 ohms. Mais 66. Isso aqui também é dado na questão 3. Então, vamos calcular que I a linha é igual a 63,6 A. Então, concluímos que, substituindo todos os valores, vamos ter que a linha é igual a 104,3 volts, tá certo? E agora temos que calcular quem é A, tá? EA é nas condições nominais, lá na questão 2.
Então, seguindo o mesmo, vai ser o mesmo passo a passo do anterior, certo? Só que a gente não vai saber quem é IA. E aí, IA vai ser dados nas questões nominais da questão 2. Então, vai ser menos 120 dividido por 60 mais 40. IA vai ser 38 amperes. Voltando e calculando EA e substituindo todos os valores, vamos ter que EA é 109,4 volts. Sendo assim, a gente já tem todos os componentes, né? Todas as incógnitas. E a gente consegue calcular já quem é a velocidade. Porém, a gente precisa lembrar do acréscimo de 12%. E esse acréscimo de 12% quer dizer, tá? Que quando o fluxo é aumentado, a velocidade diminui. Então, essa relação aqui, ó, vai ter que ser de divisão. Aí, por isso que eu acrescentei aqui a relação, tá? Em relação a esse acréscimo no fluxo polar. Então, vamos lá. 1.800 vezes 104,3 dividido por 109,4 vezes a relação de acréscimo, que é 1 dividido por 1,12. Logo, a gente tem que a velocidade, a nova velocidade é de 1.532 RPM. E aí, assim, a gente tem o que foi descrito, né? Que eu falei em relação ao conceito. Quando o fluxo é aumentado, a velocidade diminui. Então, se a gente olhar em relação à velocidade nominal dada, diminuiu, ok?